Nesse momento, então, aqui a gente falou sobre todo o histórico, como isso chegou na mineração, o que é o QA, o que é o QC. Agora a gente vai entrar no QA, que é a garantia da qualidade. E para a gente falar sobre garantia de qualidade, é a primeira parte do programa, né? Lembra que eu falei para vocês o seguinte, olha, o QC, ele é um aspecto do QA. Ele foi concebido para garantir que o QA acontecesse, para ver se o QA estava acontecendo e para ver se com o QA acontecendo, qual que era o erro que estava associado. Então, para eu elaborar um programa de QA/QC, a primeira coisa que eu tenho que pensar é no QA. Eu estou no QA e agora eu vou para inspiração. Nem ligo, todo mundo já fez meme, então eu digo o seguinte, QA é inspiração. É o momento de pensar em que etapa que eu tô, quais operações são sistemáticas, quais ferramentas que eu posso usar. Porque a hora que eu chegar no QC, eu tô na etapa de transpiração. O bicho já tá pegando, já tô gerando dados, já escrevi procedimento, as coisas já estão acontecendo, eu já vi que o processo não deu certo, eu tenho que refazer o procedimento. Então aqui, nesse momento de inspiração, quando eu digo para vocês, pensem em que etapa vocês estão, isso envolve, por exemplo, pensar se eu estou numa etapa de exploração mineral, se eu estou numa etapa de recursos e reservas, se eu estou querendo implantar QA/QC na geotecnia, na hidrogeologia, se eu estou numa etapa de venda. Então, em que etapa que eu estou? Qual é a disponibilidade de informações que eu tenho? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que inspirar. Feito isso, vocês têm que pensar quais operações elas são sistemáticas, ok? Vamos facilitar, vamos entender a etapa que nós estamos e o que é sistemático. Se a gente for pensar, por exemplo, no envio de amostras para análise de teor do longo prazo ou da pesquisa e do envio de amostra da análise de teor do pessoal de curto prazo. Olha só, que etapa que eu tô? Eu tô na pesquisa. Então, eu tô ali naquela, produzindo dados e tal, eu vou analisar, vai para o laboratório, leva 20 dias para ficar pronto, eu vou analisar os resultados, beleza. O que é sistemático ali? É sistemático, por exemplo, os procedimentos de amostragem, é sistemático a confecção do lote, é sistemático o recebimento do resultado, a análise desse resultado. Ok, e se eu for para o curto prazo? É a mesma coisa, eu vou pegar a amostra, vou mandar para o laboratório, tem que receber e analisar. Beleza, só que quando você está no curto prazo, você tem às vezes 24, 48 horas para responder. Então você amostra de manhã, entrega para o laboratório de tarde, no dia seguinte, a hora que você chega, já tem resultado, você tem que analisar as ferramentas, decidir o que vai fazer e liberar. E se você demorar, a máquina vai entrar na frente de lavra sem você ter resultado. Ou então, se for uma amostragem para suportar um modelo de curto prazo, aquele lote não vai entrar na confecção do modelo quinzenal, alguma coisa assim. Mas o processo é o mesmo, é a coleta de amostra e envio para o laboratório. É por isso que aí a hora que a gente chega na terceira questão, quais ferramentas eu posso usar? É muito comum o pessoal falar assim, não, tá aqui, quando eu vou fazer auditorias, né? Principalmente em Minas, que tem a equipe de curto, médio e longo prazo, aí eu pego os procedimentos, eu preciso dos procedimentos de QA/QC para os dados químicos. Aí eles pegam e me entregam um procedimento, por exemplo, duplicatas, tá lá. E aí tá lá escrito assim, o limite para duplicata é de tanto. Quando tem dizendo qual é a ação, eles falam assim, aí eu tenho que pegar o lote, reanalisar o lote, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que aí é um procedimento, que pro longo prazo vai funcionar super bem. Porque eles vão receber o lote, vão analisar, viu que deu fora do limite, vão entrar em contato com o laboratório, vão mandar a reserva, vão refazer a análise e aí beleza, né? Vida que segue. Só que no curto prazo, significa que eu peguei a amostra, eu mandei para o laboratório, chegou no dia seguinte, eu vi que tem problema, às vezes eu não mandei massa suficiente, eu vou pedir reanálise, o laboratório fala que vai levar, em vez de agora de 48 horas, 24 horas vão ser não sei quanto, porque tem ali na rotina, blá blá blá. Fato é, não tem como, apesar de ser a mesma ferramenta, você manter o mesmo procedimento, porque o tempo, e aqui uma outra parte importante da aula, entendam que QC é no tempo e que no QA eu já tenho que ter definido o que eu vou fazer se algo der errado,
ok? Então, a primeira parte, o primeiro passo do programa, que é o QA, eu vou definir em que etapa eu estou, quais operações são sistemáticas, que ferramentas eu vou usar, quais ações eu vou tomar e qual que é o tempo. Vocês vão sempre organizar esses dados de forma temporal, ok? Então, é que se vocês pensarem, dá um exemplo do parafuso. Pensa numa indústria que está lá produzindo parafuso. Produz, sei lá, 1000 parafusos por hora, ok? E a cada 1 hora ele vai lá e pega um parafuso. E aí aquele parafuso ele vai colocar, vai analisar ali e ver se ele está dentro da especificação ou não. Se ele não tiver, significa que entre a 1 hora anterior e aquela, alguma coisa aconteceu com aquele lote de parafuso. Então, é um tempo, tem uma razão de ser. A divisão temporal, ela faz sentido no processo de aquecer. Então, você não tem que aquecer se você não tiver organização temporal de dados, tá bom? Vamos lá, então, onde eu deixei o negócio daqui. Lembrem-se, todos os processos podem e devem ser controlados. Gente, quem assistiu esse filme do Ratatouille, ele é ótimo. E quem conhece ali, né, conhece cozinha e os chefs, né, aquela confusaiada que é uma cozinha, quem é o responsável pelo molho, quem é o responsável pelos grelhados, pelas massas, vocês vão ver que tem um monte de gente fazendo vários procedimentos. Por que isso é importante? Quando eu falo que tudo deve ser controlado, vou dar um exemplo para vocês. Pensa que eu sou a chefe. Então, eu vou chegar e falar assim para os meus chefes, olha, eu quero que vocês façam jantar, ok? Fala, tá bom, legal. O que você quer? Uma saladinha, uma sopinha? Não é assim. É um processo, é um procedimento que ele tem que ser controlado. Então, eu vou chegar, eu vou dizer assim, olha, você vai fazer o jantar, que tem que ter uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Ah, ok, essa é a minha orientação, é o meu procedimento. Só que você entende que a hora que o cara que vai fazer o prato principal, que foi a estruturação primária, a hora que ele for fazer isso, ele já tem que ter um outro procedimento? Ele tem que ter uma outra análise? Ah, tá, o prato principal é frango, é carne, é peixe. Se for peixe, ele é cozido, assado ou grelhado. Então, tudo precisa de um procedimento. Se você der uma orientação vaga, um procedimento vago, você não pode esperar que aquela resposta seja efetiva. Então, todos os processos, desde o processo de chefe, né, desde do maestro, para cada um ali na orquestra, cada um tem o seu procedimento. Então, todos podem e devem ser controlados, tá bom? Ah, isso aqui é super importante. O procedimento de uma operação ou de uma unidade não deve ser usado para caracterizar outra. Eu digo mais, nem o procedimento de um litotipo deve ser utilizado para caracterizar outro. Por quê, gente? Porque os programas de QAQC são específicos para cada etapa. Lembra que eu falei que é diferente na pesquisa? Lembra que eu falei que é tudo diferente? Ok, lembra que é diferente de uma mina para outra, porque o padrão é relacionado à litologia? Muito bem, então pense o seguinte, o pessoal fala assim comigo, às vezes os amigos me falam, Marcela, você não tem um programa de QAQC para ouro? Ah, eu saí aqui do minério de ferro, estou trabalhando num projeto de ouro e preciso de uma ajuda. Gente, tem 16 anos que eu faço isso, eu devo ter uns 60 programas de QAQC para ouro, mas eu não tenho para aquele depósito. Eu disse, nossa, mas que chatice, isso muda tanto? Aí a minha resposta para vocês é a seguinte, um aluno uma vez falou isso comigo e eu achei brilhante. Se você tivesse um irmão gêmeo e você estivesse doente, você precisasse ir ao médico para ver como que você está, você ia pegar o exame de sangue do seu irmão gêmeo e levar para o médico? Não ia. Então a imagem do filme, que eu adoro esse filme, que tá aí para vocês, é para registrar o seguinte, você não pode achar que o que você definiu para uma unidade, porque é parecido, porque é ouro ou porque é ferro, vai funcionar para outra. E quando vocês se sentirem tentados a fazer isso, talvez tenha muita gente nova e não conheça esse filme, eu recomendo, assista esse filme. Lembre-se que é isso.
emprestado uma coisa para outra nesse nível, é você pegar o seu exame de sangue e entregar para o médico do seu irmão ou vice-versa, ok? Não funciona, não tem como. Então vamos lá. Ainda no QA, você tem que saber o que fazer na hora do QC. Isso é uma coisa importante. Eu falei para vocês aqui atrás, olha, em que etapa nós estamos, quais operações são sistemáticas e quais ferramentas usar. E eu disse o seguinte, ainda no QA eu tenho que saber o que fazer caso dê alguma coisa errada. Então imagina só, eu tenho que ter ali no meu procedimento, olha, você vai fazer o molho, tá bom? Aí o molho tem que ter isso, isso, isso e isso. Se o molho ficar ácido, você coloca uma batata lá dentro. Então, eu tenho um controle e eu tenho uma ação, caso alguma coisa dê errado. Por que que esse slide está laranja de todo tamanho? Porque, pessoal, essa daqui é uma das maiores fraquezas de quem diz que já tem programa de QAQC implantado. Quando eu pego o procedimento para ler, quando eu pego o procedimento para validar, está escrito lá, sei lá, vamos usar exemplo das duplicatas. Inserir no lote 2 duplicatas. Aí, ótimo, tá lá inserido. Receber do laboratório o resultado e colocar na planilha tal. Ótimo, tá lá na planilha tal. Verificar se o resultado das amostras está dentro dos desvios. E morreu o assunto. Então, você coloca e assume que deu tudo certo. Porque se você coloca, verifica que deu errado, aí você faz cara de paisagem, né? O que aconteceu com o resultado? Deu errado. Ah, mas e aí, o que você faz? Não sei o que eu faço, não tem lá no procedimento. Aí você deixa espaço para o cara falar assim, ah, não, saiu do limite, então eu não vou usar esse lote. Saiu do limite, eu vou reanalisar o lote inteiro. E isso não é QC. Lembrem-se que QC é transpiração, é análise, é processo, tá bom? Então vocês têm que ir atrás de olhar o que está acontecendo, de verificar os problemas com os dados. Vamos lá. Isso aqui é importante. Não ignore pequenos problemas. Olha só, por que que isso é importante? Eu estou falando com vocês que o QC, ele é amostral, certo? Lá no QA, eu ainda estou definindo o meu processo, eu vou fazer dessa forma e eu vou colocar os meus resultados em tal lugar e se alguma coisa der problema, eu vou fazer tal coisa, tá? Vou usar um exemplo de um lote. Vamos pensar o seguinte, né? Por que que você não ignora pequenos problemas? Você está preparando um lote que tem 42 amostras, tá bom? Só que dessas 42 amostras, você só colocou um material de referência, por exemplo, tá? Tem um material de referência aqui. E aí, ele é, sei lá, o penúltimo aqui. Aí você vai ter um outro lote. Nossa Senhora. Retidão mandou lembrança, né? Aí o material de referência, ele tá aqui. Ok? E assim sucessivamente, tá bom? Só que a hora que você está analisando isso lá na fluorescência de raio-x, para ele ir para a fluorescência, e eu não vou colocar o erro na fluorescência, tá? Digamos que você está preparando pastilhas fundidas. E aí tem lá a máquina, vai ter, sei lá, 6 posições aqui para você fundir a pastilha, né? Vai lá pegar foguinho e tal. Só que nessa posição aqui, ó, a chama tá com problema, a máquina tá com problema nessa posição, tá bom? Qual que é a probabilidade, e aí eu vou ter vários lotes, do material de referência cair nessa posição? A gente pode calcular isso, depois eu não vou fazer essa conta com vocês, mas entendam que ela é bem baixa. Então, o dia que acontecer do material de referência cair aqui, eu vou ver que tem um problema, ok? Tá bom? Só que quantas vezes
quantas amostras passaram por essa posição até que uma ferramenta de controle caísse nessa posição da chama. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Cada ferramenta de controle que vocês colocam, ela, por exemplo, eu quero controlar exatidão. A gente vai ver isso com detalhe das ferramentas. Eu quero controlar exatidão. Eu vou colocar um material de referência no lote, ou 3, sei lá. Mas se eu tenho 42 amostras e um material de referência, ou 2 materiais de referência, vocês concordam comigo que a exatidão, eu estou vendo o resultado de 2 coisas e dizendo que aquilo está se replicando para as outras 40. Então, quando você identifica um erro numa coisa que ocorreu, que está ali no lote, que é muito pouquinho, as chances desse erro ter afetado o seu banco, e aí vamos ali para o desenho, para a imagem aí da formiguinha, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você identifica um erro, não ignora um pequeno problema quando você identifica numa ferramenta de controle. Investiga, porque possivelmente o seu banco de dados, os dados que vocês vão usar para os modelos, para as estimativas, para as reconciliações, para as vendas, para tudo, seu banco de dados deve estar assim já. Porque eu faço uma amostragem probabilística. Então, se eu identifiquei o erro já deve ter acontecido em outros momentos, tá bom? Estou sendo exagerada, mas é para vocês guardarem o conceito, tá? Vamos lá, então. E aqui eu vou trazer uma reflexão para vocês. Se vocês estivessem aqui presenciais comigo, né, eu ia dizer que a gente ia fazer uma dinâmica. Mas como vocês não estão aí em casa, então todo mundo inspira e faz essa reflexão. Suas atividades, elas possuem procedimentos? Lembra, QA é metodologia, QA é procedimento. A sua atividade tem procedimento? Aí talvez vocês tenham pensado assim, tem. Então tá, agora é a próxima pergunta. Eles são efetivos? Então você tem aí um procedimento de amostragem. Ele é efetivo? Quem fez esse procedimento? Isso é uma outra reflexão interessante, gente. Já aconteceu de eu chegar em auditorias e aí eu pego os procedimentos, que é uma das primeiras coisas que eu vou analisar, e o que eu percebo? Que todos os procedimentos foram feitos pela mesma pessoa, foram confeccionados pela mesma pessoa. Qual que é o problema disso? Às vezes as empresas, elas vão implantar ISO, alguma coisa assim, tem que ter procedimento. Aí contrata, faz procedimento para tudo. Qual que é o problema? Às vezes, esses procedimentos não são efetivos, ou seja, eles não são operacionais. Porque quem fez, sabe aquela coisa de... Uma vez falaram assim comigo, é muito fácil para você falar isso porque você está aí no escritório, no ar-condicionado. E aí eu parei e refleti sobre aquilo e é verdade. Então a gente tem que pensar que os procedimentos, eles têm que ser feitos de forma execuível e para quem vai atuar com aquilo, para quem vai executar aquilo. Uma outra coisa que acontece muitas vezes, eu chego na mina e falo, esse procedimento, ele é corporativo. E aí a empresa tem várias minas, aí o procedimento é corporativo. Gente, receita de problema, porque não vai adequar, não vai encaixar, não é execuível. Quais ferramentas são usadas para controlá-los? Aí vem outro problema. Digamos que a gente veio bem até aqui. Digamos que as atividades têm procedimento, os procedimentos eles são efetivos. Quem fez foi a equipe técnica, né? Fez reunião, mapeou o processo, definiu a melhor forma de executar. Só que qual que é o outro problema? Você vê o procedimento e você não tem controle daquilo. Então, tem coisa que tem que verificar, sei lá, a calibração da balança. Aí beleza, tem a verificação, mas não tem um controle, não tem um registro. Às vezes verifica, mas não tem um peso padrão, não tem uma ferramenta para controlar. Então a gente cai sobre o problema foi muito bem feito um QA, mas o QC ele não é atuante. E se eu não tenho um QC, eu não tenho como saber se de fato aquele QA está sendo executado por todas as pessoas que estão envolvidas com aquele processo, tá bom? Bom, como garantir que quem executa a tarefa sabe o que faz? Aqui é
a delícia cremosa da brincadeira. Porque beleza, fizemos excelentes procedimentos, tem ferramenta de controle, está inserindo a ferramenta de controle e a hora que pega os resultados vocês percebem que tem problema, que a variabilidade está alta. E aí? Como que vocês acham, né, que vocês podem garantir que quem executa uma tarefa sabe o que está fazendo?